Tudo bem, pessoal? Maravilha? Vamos dar sequência? Estamos trabalhando um tema do seu edital, que é o tema aplicação da pena. A aplicação da pena é um tópico do seu edital. Quero trabalhar com os senhores nesse instante um subtópico, que é o subtópico unificação da pena. Dentro desse subtópico, unificação da pena. Dentro desse subtópico, vamos comentar rapidamente aqui o que eu acho que pode estar na sua prova a respeito do concurso de crimes. E aqui me refiro ao concurso formal, ao concurso material e também, e aí vou apostar numa questãozinha com os senhores, ok? Que é o crime continuado. Deixa eu colocar aqui crime continuado. E vou dizer por quê daqui a pouquinho. Crime continuado. Maravilha, senhores. Então, a partir desse instante, vamos trabalhar um pouquinho sobre unificação da pena. E dentro da unificação da pena, que está dentro da aplicação da pena, trabalharemos bem rapidamente, porque quero trabalhar com os senhores uma diferença específica que temos no diploma penal castrense em relação ao diploma penal repressor tradicional, que é o Código Penal brasileiro. E é isso que, quando vem esse tema em concurso, em prova, pode ser cobrado. De olho na tela rapidamente, acompanhe com o seu código, por gentileza, artigo 79. Vamos caminhar com a leitura, pessoal? Vejam. Artigo 79, concurso de crimes. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas. Se de espécies diferentes, a pena única é a mais grave, grifem por gentileza no seu código, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves. Então eu vou pegar o cursor aqui, ó, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves. Se você eventualmente nunca leu este artigo 79, fique tranquilo, volta para mim por gentileza, fique tranquilo. A gente vai com calma aqui detalhar o 79. A primeira informação que é relevante é o seguinte: nós temos tanto o concurso formal de crimes quanto o concurso material de delitos com previsão expressa no mesmo dispositivo legal. Então é a primeira informação básica. Por quê? Porque se você ficar procurando um outro dispositivo, como acontece no Código Penal Comum, um dispositivo para concurso formal, o outro para o concurso material, essa lógica não foi encampada aqui pelo Código Penal Militar, de modo que os dois concursos de crimes estão capitulados no artigo 79. Então vamos lá? Vamos colocar aqui, ó, artigo 79, artigo 79. Volta para o artigo, por gentileza, acompanhem comigo, vejam. Quando o agente, mediante uma só, vejam, uma só, pode voltar para mim? Aqui está o concurso formal de crimes. Quando ele, mediante uma ação, pratica um ou mais delitos. Volta para a tela, por gentileza, continua. Ou mais de uma ação, olha aqui, ou mais de uma ação, aqui está o concurso material. Aqui está o concurso material. Pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Então volta para mim. Tanto o concurso formal quanto o concurso material estão localizados topograficamente no seu código, no artigo 79. Maravilha? E como é que nós vamos fazer a chamada unificação de penas? Nós vamos precisar, senhores, de uma informação importante para a prova, e vocês não podem errar isso. Porque quem eventualmente raciocinar com a regra do concurso formal, material e crime continuado do Código Penal vai errar essa questão na nossa prova. Tudo bem? Então, o que eu quero que você preste atenção?
Porque o Código Penal castrense trabalhou a ideia com a qualidade das penas. A ideia aqui do Código Penal Militar foi trabalhar a chamada qualidade das penas. Você precisa saber, para unificar as penas, se a pena aplicada para aquele delito é uma pena de reclusão ou é detenção. Isso fará toda a diferença. Nós temos a quantidade das penas, exemplo, o indivíduo foi condenado a 8 anos de reclusão. Vejam, quantidade da pena, 8 anos, qualidade da pena, reclusão. Então aqui eu preciso que os senhores trabalhem para responder a unificação da pena na sua prova, trabalhem a qualidade das penas. Nós temos aqui pena de reclusão e também pena de detenção. E o artigo 79 nos traz a solução. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando os crimes, não é concurso de crimes, então nós sabemos, me parece aqui óbvio, ululante, que mais de um crime foi praticado. Então, concurso de crimes. Vejam, se ambos ou mais desses delitos receberam a qualidade de pena reclusão, percebam, ambos os crimes, 2 crimes ou mais no concurso de delitos, de crimes, receberam na condenação a mesma qualidade de pena, reclusão, 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 qual é a solução do 79? A soma de todas as penas. Percebam, então, que a conclusão será o cúmulo material de penas. Tudo bem? Tudo bem? Professor, mesmo no concurso formal? Mesmo no concurso formal. Observem a diferença para o Código Penal Comum. Lá do outro, senhores, se, de outro lado, estivermos diante, no concurso de delitos, tanto concurso formal ou material, não importa aqui, se ao aplicar a pena, o magistrado ou o Conselho de Justiça aplicar para um crime reclusão, para os demais ou para o outro detenção, a solução será diferente. Para que ocorra a unificação dessas penas, como é que nós vamos trabalhar? De acordo com o artigo 79, eu vou aplicar a maior pena, ou seja, a de reclusão, e vou somar a metade da soma das demais penas. A metade da soma das demais penas. Então eu quero que você se atente quanto a isso. Olha só que interessante aqui, a título de exemplo, porque os exemplos vão esclarecer. Vejam, percebam aqui que no exemplo 1, que vou estabelecer com os senhores, vejam, o indivíduo foi condenado por 2 crimes de homicídio, tudo bem? Então veja, ó, crime 1, homicídio. Ele foi condenado a uma pena, por exemplo, de 12 anos / reclusão. Lembra para mim que eu preciso observar na prova a qualidade da pena, tudo bem? 12 anos de reclusão. Vejam então que no segundo crime, crime 2, hipoteticamente nesse meu exemplo aqui, ok? Foi condenado também por um outro homicídio, a uma pena também de 12 anos de reclusão. Poderia ser 8 anos aqui, tá? Não tem problema não, porque eu estou preocupado com a qualidade das penas. Vejam, reclusão. Qual é a solução do artigo 79? É dizer, nestes casos, em que a qualidade da pena é idêntica, ou seja, o Código vai dizer, são penas da mesma espécie, palavras literais do Código, ele vai dizer, são penas da mesma espécie, reclusão mais reclusão. Qual é a solução? A solução é somar. Solução do Código, 12 mais 12. Significa então que na unificação da pena, este indivíduo vai cumprir 24 anos de reclusão. É a solução do Código. Professor, tanto para concurso formal quanto para material, afirmativo. Porque o artigo 79 não faz essa diferenciação. A única diferenciação é conceitual. Se mediante uma ação são praticados 2 ou mais delitos, concurso formal. Se mediante 2 ou mais ações ou omissões, são praticados 2 ou mais delitos, concurso material.
Cuidado, porque o seu examinador vai forçar a barra. Se ele cobrar esse tema, ele vai jogar a regrinha do concurso formal material do Código Penal Comum. Ele vai fazer isso. Eu faria isso. É óbvio que a maioria, de repente, não se atentou para esse detalhe. É uma peculiaridade do direito penal militar. E, em razão disso, você não vai errar. Tudo bem, pessoal? Vamos mudar o exemplo? Exemplo 2 agora. Exemplo 2. Eu tenho aqui um indivíduo condenado no crime 1. Vejam. Por lesão corporal grave a uma pena de 2 anos. Olha a qualidade da pena que eu vou colocar aqui em reclusão. No crime 2, então crime 1, beleza. Crime 2, ele pratica, tanto no crime 2 quanto no crime 3, não é um concurso de crimes? Ele pratica 2 ou mais crimes. No meu primeiro exemplo, eram 2 crimes de homicídio, agora eu tenho 3 crimes, que pode ser os crimes da sua prova. Os crimes 2 e 3, ele pratica lesão corporal leve e é condenado a uma pena de 1 ano de detenção. Opa! Observem a qualidade da pena aqui, ó. De novo, lesão corporal leve, 1 ano, detenção. São exemplos para que vocês entendam as regrinhas do 79. Percebam que agora eu tenho, em um dos crimes, a condenação em uma qualidade de pena que é a reclusão. Entretanto, nos demais, percebam, não são penas na dicção do 79, não são penas da mesma espécie. E, portanto, a solução não será o cúmulo material de penas. E, portanto, a solução não será a soma das penas. Se vier uma questão dessa, o que é que o examinador pode colocar para você? Vai colocar aqui uma resposta, aqui, ó, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Vai estar lá 4 anos na sua prova. Errado. Porque a solução do código, diferentemente, quando a espécie de pena ou a qualidade de pena é igual, a solução do código não é o cúmulo material para esses casos. O que é que o código vai nos dizer? O código, senhores, vai nos dizer que nesse caso específico, para a unificação da pena, o que é que eu vou fazer? Eu aplico a pena mais grave, ou seja, 2 anos de reclusão, mais a metade da soma das demais penas. Mais a metade da soma das demais penas. Vamos então aqui para o caso hipotético? Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vamos colocar de vermelho a solução. Eu vou aplicar, aqui está tranquilo para o pessoal enxergar? Tá, né? Pode ser? Beleza. Então eu vou aplicar a maior das penas, 2 anos. Todo mundo enxergou aqui, ó? 2 anos. Vejam que eu não vou somar tudo, porque não é cúmulo material de penas. É o sistema da exasperação. Eu vou aplicar aqui, vejam. Neste caso, o código manda aplicar a metade da soma das demais. Quanto que dá 1 mais 1, pessoal? 2. A metade de 2 é o quê? O que vocês acham? 1. Solução final, igual. Esse indivíduo foi condenado a 3 anos de reclusão. 3 anos. Eu botei aqui 3 reclusão para caber aqui, tá, pessoal? Entenderam a lógica? Essa é a lógica do concurso formal e material. Se vier na prova, vocês já estão preparados para responder, tanto a questão teórica de 7.9, quanto uma questão prática, porque a banca pode inovar, e inovando, trazer um caso prático para você exatamente responder lá nas assertivas A, B, C, D, qual a quantidade de pena que o indivíduo recebe. Sendo que para isso é pressuposto que você aplique o 79, perceberam? E se eventualmente você não conseguir esse raciocínio na hora da prova, você vai errar. Imagino que nas assertivas A e B estarão ali respostas condizentes com o Código Penal comum. Porque a massa vai colocar lá a regra tanto do Código Penal comum para concurso formal, quanto do Código Penal comum para concurso material.
Tudo bem, pessoal? Não vamos cair nessa cilada. Para finalizar, vamos para o 80? Continua comigo aqui, porque o 80 ele traz para a gente o chamado crime continuado. Já vamos adiantar que o crime continuado aqui também, no Código Penal Militar, adota uma teoria que é a mesma lá do seu Código Penal comum, que é a tese da ficção jurídica. Se vier uma assertiva nesse sentido, que o crime continuado no Código Penal Militar, assim como no Código Penal comum, adota a tese da ficção jurídica, perfeito, pode marcar como verdadeiro, tá? Ainda não teve essa questão, mas pode marcar. A gente não sabe o que pode vir. Mesmo raciocínio lá em relação à tese adotada para o crime continuado, que você já faz, e vai estudar com Daniel Buchmiller, em Direito Penal Comum, parte geral, a tese da ficção jurídica. E o que acontece com o 80? O 80, lá no crime continuado, ele manda aplicar a regra do 79. Ele manda aplicar a regra que nós trabalhamos aqui agora, do 79. Quer ver? Vamos dar uma lidinha nele? Acompanhe comigo na tela. Olha só o 80. Então, olha só. Aplica-se a regra do artigo anterior. Olha aqui. Ou seja, nós acabamos de trabalhar essa regra no 79. É essa regra que vai incidir aqui. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro. Pode voltar para mim, por favor. Vejam aqui que o 80 manda que você aplique a regra do artigo anterior, que nós já estudamos. O problema é que o artigo 80, senhores, é que o crime continuado, ele é envolto por uma divergência dos tribunais superiores. Há, então, aqui uma franca divergência, controvérsia entre STF e STM. Tudo bem? Professor, eu preciso saber divergências doutrinárias? Certa feita, recebi uma mensagem no direct de algum aluno da turma. Professor, o senhor está falando de divergência doutrinária? Jurisprudencial, eu peguei as provas anteriores, não caiu isso em nenhuma assertiva. Eu digo o seguinte, olha, a gente tem que preparar para o mais, porque isso, você lembra que o nosso curso teórico, ele tem que te preparar para a discursiva, que é a redação, que pode ser simples ou não, e também para a prova oral. Porque vejam, se cai uma questão dessa na discursiva ou na oral, você terá a possibilidade de conhecer e de estabelecer para o examinador essa discussão. Mostrar para ele que você conhece, o que pensa o STM, que o pensamento, o entendimento é divergente do STF. Então isso não é aqui perda de tempo, podem ficar tranquilos, pessoal. E agora, em relação ao artigo 80, que é o crime continuado, a gente precisa colocar aqui um asterisco aqui, ó, vejam, que representa a divergência de entendimento do STM para o STF. Senhores, pasmem os senhores, o STM manda aplicar o artigo 71 do Código Penal brasileiro. O STM entende que, como a regra do crime continuado no Código Penal comum é mais benéfica, eu aplico o 71. Lastreando seu posicionamento em certa doutrina, o STM entende isso. Mas espera aí, o STM, baseado em que você tem a autorização de descumprir uma norma já prevista em especial para o nosso código, princípio da especialidade do direito penal militar, senhores, aqui, deveria incidir, mas o STF desconsidera esse raciocínio, não quer nem saber e manda aplicar o 71. Interessante você guardar esse entendimento. O argumento do STM, um só, é mais benéfico ao réu a aplicar a regra do crime continuado do Código Penal comum. Então, eu aplico o 71 do Código Penal brasileiro. Bom, o STF não aceita esse entendimento. E, obviamente, em razão do princípio da especialidade, do direito penal militar, inclusive com norma expressa, dando o tratamento jurídico ao caso, me parece claro também isso, artigo 80, não há autorização para deixar de cumprir
um artigo que foi a decisão do próprio legislador. O legislador já decidiu isso. Então, o STF manda aplicar o 80 do Código Penal Militar, que é a regra realmente que a gente acabou de ler aqui para os senhores. A gente acabou de ler para os senhores essa regra do Código Penal Militar. Tudo bem, pessoal? Então, fechando aqui o parênteses, em relação à unificação de pena, dificilmente, se vier em uma prova, você agora deixa de conseguir responder. Tudo que vem em prova sobre esse tema está aqui no quadro com você, tanto em concurso formal, material e também crime continuado, inclusive a discussão no âmbito dos tribunais superiores. Tudo bem? Presencial, todo mundo tranquilo acompanhando? Todo mundo entendeu as discussões? Podemos avançar? Bem-vinda. Vamos lá então, pessoal, vamos dar sequência. Eu continuo ainda com o tema aplicação da pena, porque esse tema realmente é amplo. Vou apagar o quadro. Quem eventualmente não copiou, depois aí pause a aula. Você pode assistir essa aula mais 2 vezes. Pausa, copia o quadro. Se não entendeu, gentileza lá, pergunta para mim aqui. Assim combinamos. As perguntas existem para isso. Eu quero que vocês fechem essa prova. Aliás, todo mundo a bordo cumprindo a missão, 1 hora por dia, todo mundo lendo o Código Penal Militar, pessoal. Importante isso. Vocês vão perceber, a gente não começou ainda o simulado e nem o nosso curso de treinamento, que o Código Penal Militar vai responder, por si só, várias questões. Então, eu preciso que você leia, conheça o texto legal. Por isso a missão 1 hora por dia. Vejam, na aula passada nós trabalhamos aqui a dosimetria da pena. Tudo bem? Vejam, lá na aplicação da pena nós passamos pela primeira fase apenas para contextualizá-los. Na primeira fase nós encontramos, não é verdade, pessoal, uma pena chamada de pena base. Depois de encontrar a pena base do sistema trifásico de dosimetria da pena, nós avançamos a uma segunda fase e encontramos a chamada pena intermediária. Vimos isso tudo na aula passada. Intermediária. Após encontrar a intermediária, passamos para a terceira fase, em que trabalhamos causas de aumento e diminuição de pena, e encontramos a pena definitiva. Vejam então que após encontrar a pena definitiva, nós iniciamos a execução penal militar. Nós iniciamos aqui a execução penal militar. Ok. A partir dessa fase, eu preciso trabalhar com os senhores mais 2 institutos. Preciso trabalhar com os senhores mais 2 institutos que estão expressamente previstos no seu conteúdo programático. Eu preciso trabalhar com os senhores a suspensão condicional da pena, conhecido como sursi, vocês vão ver daqui a pouquinho, e também o livramento condicional. Então vamos trabalhar aqui mais 2 institutos, que é o, olha aqui, que é R, né? O R não saiu bonito, hein? Mais direito, professor. Não, o pessoal copia errado, que tem essa prova discursiva ainda. Me parece um instituto que vocês já estudaram também, lá em Direito Penal Comum, tudo bem? Percebam, é um instituto do direito francês, tem esse S, mas na prova oral, se você tiver que dizer ao examinador, a banca, não diga sursis, não existe sursis. O que existe é o sursi, com S mudo. Tudo bem, pessoal? Você vai fazer uma prova oral. B, livramento. Condicional. Então, a gente vai dar uma passadinha aqui no sursi, uma passadinha no livramento condicional. Gostaria de trazer aqui alguns detalhes para vocês, umas maldades que eu acho que se vier esse tema na sua prova, eu acho que a banca pode tentar te pegar nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, de olho na tela, artigo 84 do Código Penal Militar. Acompanhem comigo. Vou chegar ao 84 aqui, ó. Da suspensão condicional da pena, que é o sursi. Tudo bem, pessoal? Vejam.
A execução da pena, então 84, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos pode ser suspensa por 2 a 6 anos. Eu gostaria, honestamente, que você grifasse para mim por 2 a 6 anos, porque aqui reside uma questão de prova. Pode voltar para mim, por gentileza. Aqui está uma questão de prova. 2 a 6 anos. Grifa no seu código. Por quê, senhores? Porque este é o período probatório da suspensão condicional, perdão, suspensão da execução da pena. Eu quero que você entenda que no Código Penal comum, o período de prova não é 2 a 6, é 2 a 4. Vamos anotar isso então? Vou colocar isso aqui, artigo 84. Sursi. Vamos lá então, ó. A suspensão condicional da pena. Vamos colocar aqui, ó. Sursi. Eu quero que você se atente ao período de prova. Dois a 6 anos. 2 a 6 anos. Vejam, senhores, que eu já parto do pressuposto, o senhor sabe o que é o sursi, o livramento condicional. Vocês estão percebendo que eu estou indo direto aos pontos cobrados nas questões. Tudo bem, pessoal? Esse é o objetivo. Em 5 aulas, não tem que a gente voltar lá no César Roberto Bittencourt, Rogério Greco, conceituar, detalhar, não é o caso aqui para a gente. Sobretudo quando o conceito é idêntico ao conceito do Código Penal comum, né? Então a gente prioriza aqui, em razão do nosso tempo de trabalho, a gente prioriza o que realmente eu acredito, honestamente, que pode estar na sua prova. Em relação ao sursi, acredito piamente no 84, esse período de prova. Por quê? Porque esse período de prova, ele é diferente do Código Penal brasileiro. Porque no Código Penal brasileiro, o período de prova vai de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Vejam. Então, em razão dessa diferença, eu acredito que pode cair na prova. Volta para mim, por gentileza, para o código. Isso. Vamos ler de novo. Olha só. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, é claro, você tem que gravar esse não superior a 2 anos, né? Pode ser suspensa por 2 a 4 anos. Pode ser suspensa por 2 a 4 anos. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Agora vejam, esta suspensão da execução da pena, que é o sursi, ela pode ser revogada? Será que eu posso revogar a suspensão condicional da pena? Então, me parece que, acredito eu, essa também pode ser uma questão, pode ser um questionamento da banca examinadora. Maravilha? Então, vamos dar uma olhadinha nisso? Eu gostaria que vocês abrissem um tópico aí, que é o quê? Revogação do sursi. Coloca para mim no seu caderno, por gentileza. Revogação do sursi. Beleza, vamos lá. Maravilha? Já cortou o bloco? Pô, obrigado, maravilha. A menina está espertíssima ali, né? Eu que estava de costa aqui. Vamos dar sequência. Por quê? Porque você sabe também, lá no Código Penal Comum, a gente tem as hipóteses de revogação facultativa e também hipóteses de revogação obrigatória, né? A gente vai dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada para mim, por gentileza. Artigo 86 do Código Penal Militar. Vamos lá, ó. Revogação obrigatória da suspensão. Então, a gente vai analisar aqui, revogação obrigatória da suspensão. A suspensão é revogada se no curso do prazo, que prazo é esse aqui, pessoal? É o prazo de período de prova, 2 a 6 anos. 2 a 6 anos. Então, se dentro desse prazo, que é chamado de período de prova, esse indivíduo praticar essas condutas expressamente previstas aqui no 86, haverá, então, na sua prova um caso de revogação obrigatória do sursi. Minha opinião, se vier os casos na sua prova de revogação obrigatória e facultativa, a banca vai querer, ó, trocar, viu, pessoal? Como faz em penal comum. Quem pega as provas de direito penal comum, quando a gente vai analisar o sursi e as causas de revogação obrigatória,
as causas de revogação, perdão, toda banca faz de promotor, magistratura, delegado de polícia, OAB, direto cai isso. Ele coloca lá, caso de revogação obrigatória, sendo que é facultativa e vice-versa. Então já fica aqui esse alento, né, que ele pode cobrar isso, e você cabe o quê? Memorizar, né? Eu vou te dar uma dica legal para te ajudar na hora da prova. Vamos ler primeiro aqui, que eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Pode manter no código, obrigado. Então, vejam, serão causas de revogação obrigatória. 86, acompanha comigo no código. 1. É condenado por sentença irrecorrível. Olha aqui a primeira pegada, hein? Sentença irrecorrível. É muito simples para a banca, pessoal. É muito simples. Pode voltar para mim aqui. É muito fácil para a banca fazer o quê? Tirar o I. É muito fácil. E na hora da prova você vai lembrar se era recorrível ou irrecorrível. Você lendo na questão 40, 38, com tantas assertivas, 1, 2, 3, 4, dependendo do perfil da prova que vier. Será que você vai lembrar? Então, grifa para mim e, ou seja, trânsito em julgado, tá bom? Volta para o código. Então, vejam, é condenado por sentença irrecorrível. Olha só outra pegadinha desse item. Na justiça militar ou comum. Eles vão querer colocar somente na justiça militar. Vejam que não. Ou seja, o indivíduo praticou um crime militar. Pode voltar para mim. Ele pratica um crime militar. É condenado a uma pena não superior a 2 anos. Em razão disso, fez direito a um benefício da execução penal. Qual que é o benefício que ele fez direito? Sursi. Então ele está agora em período de prova, que vai de 2 a 4 anos. Só que durante o período de prova, exemplo, 4 anos concedido por ele pela justiça militar, ele é condenado por uma sentença irrecorrível, ou seja, uma sentença transitada em julgado. Ele é condenado por uma sentença transitada em julgado. Vejam, na justiça comum ou militar, não importa. A banca vai querer colocar justiça comum aqui. Vejam, vale justiça comum? Vale justiça comum também. Beleza? Nesse caso, estaremos diante de uma situação, de uma hipótese legal que determina a revogação obrigatória do sursi. Volta para a tela. Vejam. Em razão de crime, olha outra pegada aqui, ou contravenção, porque vem isso aqui na sua prova, e você de repente vai pensar, não, crime tudo bem, contravenção, cara, revogação obrigatória, de repente isso é revogação facultativa, né? De repente na hora da prova, não, contravenção é facultativa, não é obrigatória. Não, crime ou contravenção. Então eu estou te chamando a atenção, porque as bancas são nesses detalhes que elas pegam os candidatos. Volta para o código, por gentileza. Isso. Reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade. Continua para mim, então. Não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano, que nós já vimos isso, é a terceira via do direito penal. E, por fim, vejam, essa questão também eu acho que é ela, assim, clássica de prova, ela pode vir, eu colocaria ela, para que você perceba, antes de entrar na minha instituição, o quanto é importante você observar os nossos preceitos do Código de Ética. Porque se você praticar uma transgressão disciplinar, a depender dessa transgressão, ela tem consequências jurídico-penais. Olha uma aqui. Volta para o inciso 3, veja. Sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave. Então, infração disciplinar considerada grave. Veja, é qualquer infração disciplinar que vai gerar revogação obrigatória do sursi, pessoal? Não. É uma infração disciplinar classificada como grave. Então, assim, se atente a esses detalhes. Vamos para a facultativa. Olha só o código. A suspensão pode ser também revogada se o condenado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. Então, qualquer das obrigações constantes na sentença. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Então, vem cá, volta para mim, por gentileza, aqui. Vejam, eu quero que vocês entendam o seguinte. Ótimo, já estamos a bordo aqui. Vai aqui um macete para a prova. Macete, porque você tem que memorizar muita coisa, a realidade é essa. Não só da minha matéria, né? Dessa matéria, mas de tudo. Viram o corte do CFO, viram o corte de soldado agora, né? Quer dizer, a carreira está melhorando muito, a instituição é top. Quem já é da instituição sabe disso, que é muito bom
ser da Polícia Militar, uma instituição sensacional, conheço por dentro, inclusive, de perto. Tenho vários amigos, tanto oficiais quanto praças, e sei dos detalhes da instituição. Instituição maravilhosa. Então, ou seja, todo mundo, não só os mineiros, como muito, a gente está no online para mais de 200 alunos, antes do edital, e eu sei que muitos estão de fora de Minas Gerais, sedentos por uma vaga aqui no nosso estado, é óbvio, de forma legítima, porque a instituição é muito boa, né? Então, vejam, a gente tem que realmente fazer, pessoal, uma pontuação muito alta para ser aprovado. Isso na redação, a Carol já explicou para vocês, né? Também, corte lá nas alturas. E na prova fechada. Então, são questões como essa que tiram você da academia de polícia ou não. Vejam, macete. Casos de revogação, aqui ó, obrigatória. E aqui eu tenho os casos de revogação facultativa. E vou dizer uma coisa para vocês, senhores, isso sempre cai em penal comum também. E vou dizer outra coisa, a maioria dos candidatos, até candidato experiente, hein, chega na hora da prova, o cara tem dúvida. Claro que tem dúvida. Como é que ele vai ficar memorizando tudo, né? Então vai uma dica aqui, ó. Vejam, que nos casos de revogação obrigatória, há um descumprimento da lei. E aos casos de revogação facultativa, há um descumprimento da sentença penal. Então, da sentença. Descumprimento da sentença. Bom, é um macete simples que, de repente, na hora da prova, pode te ajudar. Porque se vem uma assertiva lá dizendo que ele descumpriu obrigações da sentença, você já mata a questão. Opa, isso é causa de revogação facultativa. Isso é causa de revogação facultativa. Maravilha, tranquilo. Já matei a questão próxima. Então, aqui vale a pena realmente levar esse detalhe para a prova. Tudo bem? Quero fazer uma observação aqui para a gente terminar o Sursi e já ingressar no livramento condicional. Maravilha, combatentes? Vejam, eu pergunto aos senhores, crime de violência contra inferior, é possível a concessão deste benefício de execução penal militar? Percebam. Então, olha só, vou repetir a pergunta. Crime de violência contra inferior. Vamos lá, então? Vamos com calma? Deixa eu apagar novamente aqui, ó. Vamos lá. Observem o que vamos fazer aqui, ó. Eu tenho aqui um superior hierárquico que pratica um delito contra o ou contra um qualquer inferior hierárquico. Percebam que o delito aqui é violência, aqui ó, violência contra o inferior. Perguntinha de prova. Cabe sursi? Eu posso aplicar a ele, ao superior, o benefício da suspensão condicional da execução da pena? Sim ou não, pessoal? Resposta: posso. Sim. Professor, por quê? Vou chegar lá. Agora, olha só a ausência, no meu sentir, de total isonomia de tratamento. Eu vou continuar a apagar aqui. Eu quero que vocês memorizem esse quadrinho aqui, porque isso cai em prova, tá, pessoal? Isso cai dentro de uma assertiva em uma questão sua. Vamos lá. A pergunta agora vai ser a seguinte. E o contrário? Se for a violência contra o superior hierárquico, cabe sursi? Vamos fazer o seguinte? Vamos trazer um paralelo aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o superior. E eu tenho aqui também o inferior hierárquico. Só para sanar qualquer dúvida, esse inferior, oficial ou não. Porque às vezes não é necessariamente praça, entendeu? Um capitão é inferior hierárquico a um major. Tudo bem, meus amigos? Vejam, só que agora o delito é praticado pelo inferior contra o superior. Qual o delito? Violência contra o superior. A pergunta é, cabe sursi?
É cabível a aplicação desse instituto ao sujeito ativo do delito? Por que em relação a ele? Percebam que o sursi é um instituto de execução penal. A gente já viu a primeira fase da dosimetria da pena, a segunda fase, pena definitiva na terceira fase. Ingressamos na execução penal, estamos trabalhando sursi e daqui a pouco livramento condicional. Vejam então que eu perguntei aos senhores, cabe esta suspensão da execução da pena em relação ao superior que praticou o delito de violência contra esse inferior? Sim. Vou justificar agora. O contrário é possível? Resposta: não. Por quê? Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura do artigo 88, inciso 2. De olho na tela, então, vamos acompanhar o que o Código tem a nos dizer aqui. Ó. Não há aplicação do sursi. Então, não há aplicação do sursi. Então, ó, a suspensão condicional da pena, então, ó, a suspensão condicional da pena não se aplica, ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Vamos só lembrar que os crimes militares em tempo de guerra não poderão ser cobrados de vocês na sua prova, porque isso não está no seu edital. Mas esse inciso 1 pode estar lá, pessoal? Pode. Isso é vedação à concessão de sursi. Então, se vier na sua prova, não vai dizer, não pode cair crimes militares em tempo de guerra. É verdade, só em tempo de paz, mas não te cobrou nenhum crime militar em tempo de guerra. O que ele está te cobrando é um conhecimento desse sursi, de parte geral do direito penal militar, tudo bem? Do Código Penal Militar, melhor dizendo. Volta para a tela, então. Inciso 2, vejam. Em tempo de paz, crimes contra a segurança nacional, nós já sabemos que esses delitos são afetos à competência da Justiça Comum Federal, após o artigo 109 da nossa Constituição da República, de 88, né? De aliciação e incitamento aqui, artigo 155, depois a gente vai ver ele mais à frente, ainda hoje, de violência contra superior. Olha que grifa para mim aí no seu código. Então vejam, a suspensão condicional da pena não se aplica, 2A, aos crimes de violência contra superior. Volta para mim. O inferior que pratica violência contra superior não terá direito a um benefício de execução penal, senhores, que é o benefício do sursi. Se ele tivesse vedado também para o superior, ele teria dito expressamente. Mas preferiu o legislador escolher somente essa situação para vedar o instituto. O que leva a entender que é perfeitamente possível, porque nós não podemos fazer interpretação restritiva de direitos onde a lei assim não o faz, é uma regra hermenêutica lá, comezinha do direito, nós já sabemos disso, todos a bordo aqui sabem, não poderíamos levar essa interpretação restritiva para o delito de violência contra o inferior. Nós temos uma juíza auditora da Justiça Militar da União, é a Sheila Bierrembach, aposentada. Aliás, se alguém conhecia a Sheila, ou se ela de alguma maneira assistir essa aula, um beijo no coração da Sheila Bierrembach. Uma professora de direito penal espetacular, penal comum, hein? Que sumiu, assim, a gente não vê mais a Sheila Bierrembach com o alto de sua sapiência ensinando direito penal. A época em que eu estudava no Pretório, em Juiz de Fora, anos atrás, Sheila Bierrembach foi dar uma palestra no Pretório e tal, nossa, realmente diferenciada. A Sheila Bierrembach, ela entende claramente que há aqui uma franca violação ao princípio constitucional da isonomia, tá? Então, haveria aqui, ó, posição da Sheila Bierrembach, violação ao princípio constitucional da isonomia. Professor, isso não vai cair na prova fechada. Eu não estou perdendo tempo, acreditem. Porque vocês têm que tirar uma nota muito alta. Isso leva em consideração a sua prova discursiva e a sua prova oral também. Então você tem que ter bagagem, conhecimento. Então veja, a Sheila entende, doutora Sheila Bierrembach, violação ao princípio constitucional da isonomia. Isonomia. Tudo bem, pessoal? Essas são as discussões do sursi ou suspensão condicional da pena. Estávamos aqui detalhando o sursi, um primeiro instituto lá da execução penal que estávamos vendo. Maravilha? Todo mundo aqui entendeu o sursi?
que pode vir na prova. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, a gente vai virar a página aqui. Eu estou à disposição lá na plataforma do Supremo. Estou respondendo várias perguntas lá, ainda tem algumas para sanar, acho que tem mais 2 perguntas só para responder. Tinham umas 30. Mandem perguntas. Beleza, pessoal? Entre ontem e hoje eu respondi praticamente todas, de 3 dias para cá. Chegaram na minha caixa lá de professor. O que a gente vai fazer agora? De olho no artigo 96. Acompanha comigo então, por gentileza. Vamos para a tela? Vamos só rapidamente aqui, ó. Não 96, desculpem. Vamos voltar aqui, 89 primeiro, tá? Daqui a pouco eu trabalho 96. Vejam, um detalhe que eu vou comentar aqui. Do livramento condicional, vejam, o condenado à pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a 2 anos, perceba uma primeira diferença para o sursi. Aqui você tem que começar, pode voltar para mim, por gentileza? Você tem que começar ao ler o Código Penal Militar. Façam isso em penal, façam em penal militar. Você mesmo tem que perceber esses detalhes. Porque no sursi a pena era até 2 anos. Pena de até 2 anos, eu poderia suspender a execução da pena por 2 a 6, no chamado período de prova. Agora aqui vejam, o juiz ou o conselho, melhor dizendo, o juiz na dosimetria, o magistrado togado, está fazendo a dosimetria. Ótimo, condenou a terceira fase. Maravilha, ele passa a avaliar antes realmente de te mandar ao cárcere. O que ele vai pensar? É cabível a aplicação do sursi como benefício a esse indivíduo? Condenado já? Sim ou não? Ele vai fazer essa análise. Não coube o sursi? Deixa eu ver se cabe eventual livramento condicional. Acompanha comigo, por gentileza, vejam. O condenado à pena de reclusão, pode voltar, de detenção ou por tempo igual ou superior a 2 anos, pode ser liberado, desde que tenha cumprido metade da pena primária, 2/3 reincidente. O juiz fará esse raciocínio. Esse indivíduo é primário, cumpriu metade da pena, ótimo. Eu posso aplicar para ele o Instituto do Livramento Condicional. O indivíduo é reincidente, cumpriu 2/3 da pena, ótimo. Eu posso aplicar para ele, em regra, o Instituto do Livramento Condicional. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Ok. Vamos dar sequência aqui, então. Quero que você entenda o seguinte. Este instituto não é aplicado aos crimes militares em tempo de guerra. Olha só, por que eu estou comentando com vocês isso? Então, aqui, ó, no livramento condicional, que é um outro instituto benéfico de execução penal, você já viu, se ele é primário, né, e se ele é reincidente, o que é que você precisa responder na prova. Atente em relação a isso. E eu estou comentando também porque eu estou apostando nessas questões diferentes. Porque daqui a pouco a banca já não tem mais o que cobrar, né? Então vejam, já estamos indo aí para, salvo engano, 9ª prova no perfil com exigência em bacharelado em Direito. Então eu não posso aplicar, então não aplicável aos crimes militares em tempo de guerra. Professor, não cai crime militar em tempo de guerra. Eu sei. E é por isso que você pode descuidar disso e ele pode te perguntar isso em tempo de guerra. Muito cuidado aqui então com o primário. Muito cuidado com o reincidente. Muito cuidado com o primário. Muito cuidado com o reincidente em termos de livramento condicional. Beleza, pessoal? Quero que vocês aqui então passem os olhos em livramento condicional, passem os olhos com calma aí nos dispositivos referentes ao livramento condicional. Me dou por satisfeito o tema aplicação da pena. Perceberam que é um tema grande, há muitos dispositivos aqui dentro do Código Penal Militar. O básico, com certeza, o essencial foi falado na aula, aqui tentando adivinhar o que pode estar na sua prova, né? Se eu fosse examinador, baseado no que vem caindo no perfil da nossa banca, acho que eles podem cobrar as questões nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Quero só rapidamente aqui trabalhar um outro tópico da sua prova, do seu edital, são os efeitos da condenação. Porque quando você abre o seu conteúdo programático, tem um tópico lá, dos efeitos da condenação. Pessoal, um artigo só, você não tem que preocupar com isso.
não tem nada para ser falado dos efeitos da condenação, ok? Você só precisa passar os olhos nos efeitos da condenação e ir para a prova. Então não tem aqui necessidade de trabalharmos o tópico, sendo que a gente tem muita coisa pela frente, parte especial inteira, são aí, salvo engano, vou fazer uma conta daqui a pouco para vocês, mais de 200 artigos de parte especial, mais de 200 delitos, com certeza, 218, 220 delitos para trabalhar. Óbvio que não dá para trabalhar essa quantidade de delitos no nosso curso, a gente vai trabalhar o que eu acho que pode cair. Óbvio, né? Seria inviável trabalhar delito por delito da parte especial. A gente ainda tem, vejam, hoje ainda que trabalhar a extinção da punibilidade, que é um tema grande e, na minha opinião, aposto em uma questão aqui, viu, pessoal? Em extinção da punibilidade, especialmente prescrição, para depois, então, ingressar em parte especial. Então, eu vou só sugerir aos senhores, tá? Na leitura no código, bem rápida aqui, sobre os efeitos da condenação, não costuma cair isso. Vamos, então, passar para um outro tópico, seu edital, muito mais relevante, que é o tema, agora abre um outro tópico aí, extinção da punibilidade. Tudo bem? Agora sim, um tema realmente, no meu sentir, relevantíssimo, vai estar na sua prova, aposta aqui uma questão de extinção da punibilidade, porque muitas questões aqui, muitos detalhes de código, de doutrina, e isso pode, de alguma maneira ou de outra, vir na sua prova. Prescrição também a gente vai ver aqui como uma das causas de extinção da punibilidade relevante, talvez a mais delas, para a prova. Maravilha, pessoal, vejam. Então, coloca aí extinção da... Não, pode voltar para mim. Pode jogar comigo aqui, obrigado. Extinção da punibilidade. Tudo bem? Vejam, pessoal. Vamos trabalhar um pouco de raciocínio aqui. Por quê? Porque o raciocínio jurídico, ele na hora da prova te salva de algumas questões. Vamos com calma e daqui a pouco a gente ingressa na especificidade do direito penal militar. Vejam, então, que uma norma penal incriminadora ela se encontra em estado de latência. Ela está em abstrato. Isso vale também para o direito penal comum. Não é verdade? Exemplo, artigo 121, matar alguém. Um exemplo lá no Código Penal Comum, ó. Artigo 121, matar alguém. Isso acontece também com o artigo 205 do Código Penal Militar, que inclusive tem a mesma norma incriminadora. Qual que é a norma incriminadora aqui, senhores? É matar alguém? Presencial, me ajuda aí, sim ou não, pessoal? Não. Matar alguém é a lei. Tudo bem? É o modelo descritivo proibido. E, portanto, olha o que vou dizer. Quem mata alguém cumpre a lei, mas descumpre a norma. Você não está enxergando a norma, mas ela está aqui, por detrás da lei. Por detrás da moldura, que é não matar alguém. Não pratique isso aqui. A norma emite um comando contrário à conduta proibida, que é a moldura descrita em abstrato na legislação. Vejam, então, que a norma incriminadora, ela se encontra em estado de latência, de modo que se o indivíduo, pelo menos os imputáveis, é assim que a gente estuda, não é verdade? Praticar a conduta proibida, o modelo legal escolhido pelo legislador como proibido, nasce para o Estado juiz ou para o Estado, olha o que eu vou dizer, e aí você preste atenção na técnica, no linguajar para a sua prova oral. Nasce o dever-poder de punir. Vou dizer uma coisa para vocês, um parênteses, tá ok, pessoal? Candidata agora à prova oral, delegado de polícia civil de Minas Gerais. Uma colega minha, ela não teve uma nota boa em processo penal, simplesmente porque a banca examinadora não gostou da resposta dela, porque ela falou para a banca o direito de punir do Estado. Ele queria escutar dever-poder de punir, e não ius puniendi, direito de punir. Sendo que ius puniendi está em tudo quanto é livro que você abre de processo penal comum. Mas a banca foi até, no meu sentir, até um pouco assim, poderia ter flexibilizado isso, né? Enfim. De qualquer maneira, ela ganhou 5 em 10, está aprovada na prova oral para delegado de polícia, que está acontecendo no concurso agora. Mas por que eu estou comentando com vocês isso? Porque às vezes não é preciosismo do professor, porque eu quero que vocês sejam aprovados, e para ser aprovado,
você precisa ter uma nota muito alta, precisa estar nas cabeças para ser aprovado. Então, quando o indivíduo pratica uma conduta proibida, nasce para o Estado o dever-poder de punir. E esse dever-poder de punir, ele encontra limitações constitucionais e legais. E, inclusive, é assim, sobretudo, desde 1791, com a Constituição Francesa. Modernamente, nós temos que há uma limitação concreta, formal, direta ao poder punitivo do Estado. Por intermédio não só de princípios constitucionais e infraconstitucionais, como também por intermédio da legalidade. Nós não podemos abrir mão disso nunca. Professor, por que você está falando isso para falar de extinção da punibilidade? Porque isso tem tudo a ver com extinção da punibilidade. Porque essa punibilidade, que é do Estado, em regra, não pode ser exercida ad eterno. Não pode ser exercida de qualquer maneira. No decorrer, vejam, da persecução criminal, encontraremos causas legais em que, a partir da sua existência, o Estado não terá mais interesse em punir ninguém. Isso é o que, senhores? São as causas legais de extinção dessa punibilidade do Estado. E, portanto, esta punibilidade que nasceu aqui com a prática da conduta, para quem praticou uma conduta em abstrato, que estava em estado de latência, está aí. O direito penal comum militar está aí. Olha o código aqui, está existindo. Você está dormindo, ele está pairando no ar. Basta alguém praticar essa conduta. Opa, nasceu o dever-poder do Estado, para alguns aí, né? Ius puniendi, ou direito de punir. Vamos lembrar que a banca lá não ficou satisfeita com a resposta de uma colega minha, pessoal. Graças a Deus está aprovada, eu torci muito para ela, beleza? Mas vejam, o dever-poder de punir. Só que este dever de punir encontra limitações. Estudar as causas de extinção da punibilidade, senhores, é, ao fim e ao cabo, apreciar as limitações do dever de punir do Estado. Concorda comigo? Faz sentido o que eu estou dizendo? Estudar então, as causas, veremos aqui quais são elas. As causas de extinção da punibilidade nada mais é do que estudar essas limitações legais à gana estatal punitiva. A persecução criminal encontra limites. Ainda bem. Os senhores vão ver, quando a gente for abordar aqui prescrição, a prescrição é um grito da sociedade contra a ineficiência do Estado, que não pode perseguir ninguém ad eterno e que tem que cumprir uma missão constitucional no 37, princípio da eficiência. A prescrição existe exatamente para tentar forçar o Estado a que ele não seja ineficiente. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então vejam, é o próprio legislador emitindo comandos para o Estado. Estado, você tem o dever de punir, mas esse dever, ou direito dever, ou dever poder, como alguns vão querer, não é ilimitado. Vamos então apreciar quais são as chamadas causas legais. E por que eu estou dizendo isso? Porque, de acordo com a doutrina, todas as causas que extinguem a punibilidade têm que estar previstas na lei, não necessariamente na parte geral do Código Penal Militar, mas na lei. Vocês vão ver que tem causa aqui que está prevista na parte especial do nosso Código Penal Militar. Mas, enfim, de qualquer sorte, estão previstas na lei. Tudo bem? Taxativamente, são hipóteses legais. E é que a gente vai ver aqui. Vamos dar uma olhadinha, então? Antes, maravilha, dando sequência à extinção da punibilidade. Antes de apresentar o artigo 123 para os senhores, porque é no artigo 123 que a gente vai encontrar quais são essas causas elencadas como causas extintivas da punibilidade, fica só uma perguntinha. Será que o direito ou o dever de punir, e aqui a palavra que cabe mais de forma interessante no meu sentido é o direito de punir, né, do Estado, ele é exclusivo do Estado? O direito de punir é monopólio do Estado ou não, senhores? Em algum momento, né? Ou vejam. Então, vejam. Ius puniendi. É monopólio do Estado? Resposta, já direto aqui. Em regra, sim. Em regra, é. Em regra, sim. Mas aqui existe uma exceção pontual
e para alguns existem até mesmo duas exceções pontuais. Então, aqui existe uma exceção pontual, para alguns existem duas exceções desse direito de punir. Uma exceção pontual, e exceção essa a qual a doutrina inteira concorda, a exceção que está prevista no artigo 57 do Estatuto do Índio, lei número 6.001 de 73. Olha só, então, o artigo, vou colocar aqui uma exceção, artigo 57 da lei 6.001 de 73. Estatuto do Índio. Tudo bem? Nesta hipótese exclusiva do 57, o Estado autoriza que tribos indígenas apliquem punições, abre aspas, criminais àqueles que vivem naquela comunidade, desde que essas penas ou punições não sejam revestidas aí de pena de morte, de caráter cruel, infamante, tudo bem? Há uma autorização, uma espécie de delegação aos próprios índios para que os grupos tribais específicos possam aplicar aos seus conviventes ali suas próprias penas, fruto de sua cultura milenar. Tudo bem, pessoal? Então, a doutrina reconhece que aqui estaria uma exceção ao monopólio estatal de punir. Para outros na doutrina, o Tribunal Penal Internacional, aí fruto do Estatuto de Roma, o TPI, seria uma exceção também ao monopólio estatal de punir. Rogério Sanches Cunha, aqui ó, Rogério não concorda. Então, Rogério Sanches não concorda com essa hipótese. Mas você encontra aí quem defenda que TPI seria uma exceção ao monopólio estatal de punir. Mas vejam, o direito ou o dever de punir é exclusivo do Estado? Em regra é assim. Então, excepcionalmente, nós temos aqui o Estatuto do Índio e também, excepcionalmente, para alguns, o Tribunal Penal Internacional. Maravilha? Vamos começar então com as causas legais de extinção da punibilidade. Quero que você abra aí na sua casa o artigo 123 do seu código. Vamos lá então? Acompanhe na tela, por favor. Obrigado. Vamos lá para o 123 aqui. Da extinção da punibilidade. Vejam, extingue-se a punibilidade, 1, pela morte do agente. Maravilha. É o que faremos aqui então. Analisar uma a uma, no sentido de que o que pode estar na sua prova, ok? 1. Morte do agente. Pessoal, qual princípio está embutido aqui, tanto no Código Penal Comum quanto no militar? Princípio da, me ajudem aí, presencial, intranscendência da pena. Eu posso dizer aqui que, bom, este indivíduo tem 19 anos, praticou um delito gravíssimo, faltou educação, né? A mãe dele deveria ter educado, deveria ter dito a ele, olha, você não pode cometer crimes, conduzido a vida dele a um padrão de comportamento que ela deveria se responsabilizar. Nesse sentido, como ele morreu, maravilha, a responsabilidade é dela mesmo. Ela então cumpre a pena pelo fato que ele praticou. Posso fazer isso, pessoal? Não. Seria talvez até interessante do ponto de vista moral, né? Quer dizer, responsabilidade para a família, né? Sei, discussão aqui, né? O direito não é ou está no mesmo campo da moral. Há uma discussão hoje de aproximação do direito com a ética, com a moral e assim por diante, no chamado neoconstitucionalismo. Mas aqui a gente sabe que não. E por essa razão, a morte do agente extingue a punibilidade dele. O que é isso aqui? Me diz aí, pessoal. É o princípio da intranscendência da pena. E como é que eu provo a morte do agente? Necessariamente por uma certidão de óbito. Percebam que esta é uma das poucas hipóteses no direito brasileiro em que eu vou me utilizar de uma chamada prova tarifária, em que o legislador estabelece o valor daquela prova e ponto final.
Vale dizer, o magistrado, ele não pode declarar a extinção da punibilidade sem este documento. Ele pode declarar sem a apresentação do corpo. Vide aí o caso de Elisa Samúdio, por exemplo. Os autores do delito foram condenados com sentença transitada em julgado, sem a apresentação do corpo, mas não sem a certidão de óbito. É um exemplo. Por quê? Porque o legislador já estabeleceu. É uma prova que o juiz não pode valorar de forma diferenciada. O legislador já valorou por si só uma prova tarifária. É a regra no direito brasileiro, pessoal? Não, porque vigora o princípio da persuasão racional do juiz para valoração das provas carreadas no processo, submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa. Show? Dando sequência, então, vejam. E se essa certidão de óbito é uma certidão de óbito falsa? Se essa certidão de óbito, se ela é eventualmente aqui, ó, falsa. Aí, nesse caso, duas correntes, não é isso? Duas correntes. Prevalece nos tribunais superiores, por exemplo, no STF, STJ também, prevalece nos tribunais superiores que há aqui uma revogação da sentença que julgou extinta a punibilidade do agente baseada em uma certidão de óbito falsa. Porque entende o STF, esta certidão de óbito falsa, esta sentença lastreada em uma falsidade, não faz coisa julgada em sentido estrito. E por essa razão, perfeitamente possível revogar a sentença que declarou a extinção da punibilidade e processar o sujeito ativo do delito agora por dois crimes. Pelo crime que ele deveria estar sendo processado, cuja teve a punibilidade extinta, e também agora pelo crime de falso. Tudo bem? É a posição do STF a qual me filio. Beleza, pessoal? Por quê? Regra comezinha do direito. Ok? Ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. O direito não pode afiançar a torpeza das pessoas. É o meu entendimento. Só que nós temos aqui uma posição na doutrina, que no meu entendimento é super ultra, não é garantista, na minha opinião, porque isso não é garantismo penal. É super ultra tendenciosa. Ah, professor, eu estou lendo que isso é garantista. Não, então vai ler lá Direito e Razão, do Ferraioli, recomendo. Você vai ver os axiomas e as bases estruturantes de Ferraioli, que inclusive, ao contrário de que muitos dizem por aí, o que o Ferraioli queria era legitimar a punição. Sério, professor? Não era diminuir, amenizar a situação de um investigado, do réu? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Tudo bem? Nós temos então no Brasil o que alguns vão chamar de garantismo penal hiperbólico monocular. O que é o garantismo penal hiperbólico monocular? É aquele garantismo que só vale para o réu. Não foi isso que preconizou o dono da teoria, que é o Luigi Ferraioli, que é o que nós chamamos de garantismo penal integral. Vale tanto para o lado do réu, quanto também para o lado da sociedade. Este é o garantismo originário lá da Itália, de Luigi Ferraioli. Tudo bem, pessoal? Mas, no meu sentir, ao arrepio dessa história toda, uma parte considerada da doutrina, a gente tem que entender isso, admite a possibilidade de extinção realmente da punibilidade aqui nesses casos. Ao argumento de que não há revisão criminal pro societá. Então, o argumento aqui de parte da doutrina, vou botar aqui, ó, doutrina, tá? Parte da doutrina, o argumento de que não há revisão criminal pro societá, uma vez declarada a extinção da punibilidade, ainda que em documento falso, ainda que beneficiando da própria torpeza desse indivíduo, ainda assim não seria viável, possível juridicamente, voltar atrás para processá-lo. Com isso eu termino aqui a primeira causa de extinção da punibilidade. Vamos para a segunda? 123.2, acompanha na tela comigo. Joga para mim, por gentileza. Isso. Então, extingue essa punibilidade pela anistia ou pelo indulto. Anistia ou indulto está aí na sua tela. Vamos trabalhar aqui, então, rapidamente, anistia ou indulto. Vou trabalhar primeiro com os senhores a anistia, porque ela não se confunde com o indulto. Vejam que a redação, na realidade, do legislador,
Ele coloca anistia ou indulto. Talvez alguém pode pensar equivocadamente, é sinônimo, né? Indulto é sinônimo de anistia. Está colocando só uma palavra diferente. Por favor, não. São institutos distintos. A começar que a anistia é ato do Parlamento Federal. E por que Parlamento Federal? Porque o Parlamento Estadual e Municipal, eles não podem conceder anistia. Já vai uma questão de prova de constitucional para você de graça aqui. Ok? Assembleia Legislativa e Câmara Municipal não podem conceder anistia. Isso é ato do Congresso Nacional, tudo bem? Então, Parlamento Federal. Leia-se Congresso Nacional. Beleza, pessoal? Maravilha. O indulto, a gente vai ver daqui a pouquinho, é ato do Executivo, tá, pessoal? Uma outra questão dentro de anistia que pode vir na prova é dizer o seguinte: eu posso, vejam, acompanhem comigo, o indivíduo pratica um ato sob a égide da Lei A. Então, beleza, Lei A. Este ato é um crime, de acordo com a Lei A. Vem a Lei B, percebam no meu exemplo, vem a Lei B, que é preste atenção, a lei da anistia. Olha aqui, Lei B é a lei de anistia. Então vocês já perceberam com o início do meu exemplo que só pode haver anistia por intermédio de uma lei. Ato do Executivo Federal, pessoal? Não. Congresso Nacional, do Parlamento Federal. Então, voltando para o exemplo. Percebam? Cadê? Achei. Vem uma lei B, é a lei da anistia, fazendo com que aqueles fatos praticados, os fatos praticados, recebam uma benécia do Legislativo ou do Estado. E qual benécia que é essa? Qual que é a natureza jurídica da anistia, senhores? Anistia, diga o examinador na prova oral, é uma causa legal de extinção da punibilidade. É ou não é, pessoal? Estamos usando isso? Ok. Então percebam que com o advento da Lei B, imagine que a Lei B entrou aqui em vigor, ó. O que acontece nesse momento processual aqui? Ocorre a chamada extinção da punibilidade. Está fazendo sentido, pessoal? Pergunta de prova aqui. Poderia uma lei C revogar a lei de anistia? E com essa revogação, em tese, repristinaria a incidência ou o ânimo do Estado em punir aqueles fatos? Poderia? Não será possível. Por isso que na prova vem assim, a anistia é irrevogável. Marca verdadeiro. A anistia é irrevogável. Então vamos colocar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Característica. A lei de anistia é irrevogável. Professor, isso vale para penal comum? Claro, claro. Mesma coisa. Raciocínio é o mesmo. Maravilha? Bom, pois bem, 3 aqui, ó. Então, anistia. Você está vendo para mim aqui agora 3, indulto. Porque volta para o código para mim. Tá lá, anistia no 2 ou indulto. Anistia ou indulto aqui, ó. Deixa eu grifar para você aqui. Pronto. Lembrando, não são institutos idênticos, hein? São institutos diferentes, ainda que esteja no mesmo inciso. Ainda que tenha uma palavrinha ou aí, viu? Não quer dizer que é o mesmo instituto, não. Por quê? Pode voltar para mim? Porque o indulto não é ato do Executivo. Perdão, não é ato do Legislativo Federal. É ato do Executivo. Então, indulto, vejam. Ato do Executivo. E o Poder Executivo, ele atua, seus atos são, a rigor, emanados por intermédio de qual instrumento, senhores? Por intermédio de decreto. Olha o veículo do indulto, pessoal. O indulto não é concedido pelo juiz, não, tá? Quem concede não é o Poder Judiciário. Isso é coisa para a imprensa, para os leigos, etc. e tal. Cuidado com isso. Tudo bem? O judiciário simplesmente exara o cumpra-se. Ele exara o cumpra-se. Aqui nós temos
Que o indulto, ele é originado por intermédio, emanado por intermédio do Poder Executivo, mas especificamente na sua prova, por intermédio de um decreto. E qual é a natureza jurídica do indulto? Causa legal de extinção da punibilidade. Pessoal, quem concede o indulto? Executivo Federal. Governador de estado pode indultar condenado, pessoal? De jeito nenhum. Prefeito pode? Chefe do município pode? Do Poder Executivo Municipal local pode? Claro que não. Olha aqui, federal. Ele vai indultar determinados indivíduos. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Bom, olha a questão que vai estar na sua prova. Grandes chances de cair. Professor, e a chamada graça? A graça não está contemplada entre as causas legais de extinção da punibilidade, senhores. Não tem graça aí. E quando eu falo que não tem graça, não é que não é engraçado. O Instituto Graça, tudo bem, pessoal? O Instituto da Graça não está contemplado entre aqueles que levam a extinção da punibilidade. E lembrem o que eu comentei logo no início. As causas que levam a extinção da punibilidade são as causas legais, explícitas expressamente na lei. Em tese, de acordo com a doutrina, não haveria uma causa supralegal de extinção da punibilidade, em tese, a rigor. Ok? Agora vejam o que a doutrina constrói em razão da graça. Porque quando você abre o seu Código Penal comum, a graça extingue a punibilidade. Aqui não. Então, olha, vejam, vamos fazer só um parênteses aqui para você não errar na prova. Se o seu examinador colocar lá, são causas de extinção da punibilidade, a morte do agente, vírgula, anistia, graça e indulto, vírgula, marca errado. Graça não é expressamente instituto que exclui ou que extingue a punibilidade. Dá para ir para a prova com isso? Perfeitamente. Agora, para uma discussão sobre o tema, em prova oral, na sua prova de redação, vejam que a doutrina vai trabalhar, percebam? Espera aí, a graça, em tese, tem a mesma natureza jurídica do indulto. Então, olha só, vou colocar aqui, a graça, em tese, tem a mesma natureza jurídica e além disso, decorre da mesma lógica jurídica. Decorre da mesma lógica. A doutrina continua. O que a graça é, nada mais, nada menos do que um indulto individualizado. Quando o indulto estabelece aqui uma espécie de um perdão a vários indivíduos que praticaram aquele ou aqueles fatos, a graça tem a mesma consequência jurídica, tem a mesma decorrência lógica de interpretação, só que ela é individualizada. É um indivíduo que pede ao presidente da República a concessão da graça exclusivamente para ele, para o autor do pedido. Mas a lógica é a mesma do indulto, só que o indulto é coletivo e a graça é individual. Então o indulto é coletivo, a graça é individual. Em razão desse raciocínio, a doutrina no direito penal militar vai dizer o seguinte: em que pese não haver menção expressa na legislação da graça para fins de reconhecimento como causa legal de extinção da punibilidade, por ela absorver a mesma natureza jurídica e a decorrência lógica jurídica ser idêntica do indulto, é perfeitamente possível reconhecer a graça como também uma causa de extinção da punibilidade. Agora vejam, pessoal, cuidado com esse posicionamento, porque a regra é só extingue a punibilidade para as causas expressamente previstas aqui no Código Penal Militar. Tudo bem? A graça não foi contemplada. Inclusive, no meu sentir, vai vir na sua prova a graça para te confundir. Anistia, graça e indulto, para você nem perceber que está lendo a graça. Porque o seu cérebro vai raciocinar automaticamente
como Código Penal comum. Aí você não lê a graça, marca que isso realmente é causa de extinção da punibilidade e erra a questão. Porque aí o seu examinador se preocupou com a literalidade do código. Mas, em uma situação de uma questão discursiva, em uma possibilidade de dizer a banca na prova oral, você, ótimo, vai ganhar ponto, porque conhece a discussão em âmbito doutrinário sobre a incidência ou não da graça. Próxima causa, dá uma olhada na sua tela, por favor. Vejam, retroatividade da lei que não considera o fato como criminoso. Pode voltar para mim aqui? O que é isso? Abolício criminis. Já falamos disso aqui, pessoal, muito. Lá no artigo 2º do Código Penal Militar, no início do curso, quando trabalhamos a aplicação da Lei Penal Militar, dissemos aqui aos senhores que a abolício faz cessar todos os efeitos penais, permanecem os efeitos civis. Lembram lá? E cuidado, os efeitos extrapenais não são atingidos com a abolício criminis. Tá? Exemplo, esse indivíduo recebeu uma punição muito severa, porque em razão da independência das instâncias, ou ele deixou de ser promovido, etc. e tal, a abolício criminis não atinge esse indivíduo. Se ele tem alguma consequência negativa administrativa, essa consequência é um efeito extrapenal, porque é um efeito administrativo que decorre da sentença, mas é um efeito extrapenal da sentença. Então vejam que a abolício crimes não influi neste efeito extrapenal administrativo, porque ela só vai atacar e apagar todos os efeitos penais, primários e secundários, imediatos. Então já vimos isso, estou muito tranquilo. Próximo, dá uma olhada na tela. Olha só. Próximo é a prescrição. Eu não vou colocar, só colocar aqui, pode voltar para mim, porque daqui a pouco eu trabalho a prescrição, que eu vou trabalhar ali em separado com os senhores, mas vamos só aqui mencionar, tudo bem? 4, 5, 6. Vamos só aqui mencionar a prescrição, porque daqui a pouco eu vou trabalhar em detalhes este tema. Eu vou abrir um tópico no seu caderno chamado prescrição, porque acredito que uma questão vai estar aí. Tá? Vamos dar sequência aqui. Aí na sua tela, reabilitação. Reabilitação é a próxima causa extintiva na punibilidade. Aí está número 5. Nós sabemos que já é a 6, que é a reabilitação. E também o ressarcimento do dano no peculato culposo. Então vamos botar aqui, ó, reabilitação. Reabilitação. E 7. Ressarcimento do dano no peculato culposo. Vou falar sobre esses dois agora, tudo bem? O peculato culposo. Primeiro, reabilitação. Quero só comentar um detalhe. Vamos dar uma lida, por gentileza, para mim, no artigo 134 do Código Penal Militar. De olho na tela. Acompanhem comigo, por favor. Vamos lá, reabilitação. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva. Primeira informação que eu quero trazer para os senhores é isso aqui, ó. Pode voltar para mim. Quando o candidato chega na prova, lê uma assertiva como essa, simples, seca, a reabilitação alcança quaisquer penas impostas. O candidato pensa, conta até 10 para marcar que está verdadeiro. Porque se ele não memorizou isso, ele vai falar, não é possível, tem alguma exceção? Qualquer pena mesmo? Porque tem isso no direito, né? Em tese, quase tudo tem exceção, etc e tal. Porque ele, na dúvida, parte para esse raciocínio genérico. O raciocínio não está errado. Só que aqui, realmente, é uma regra expressa da legislação. Alcança quaisquer penas impostas. Marca verdadeiro. Então, não tenha dúvida disso. Tá bom? Volta para a tela 134. Vamos continuar. A reabilitação pode ser requerida decorridos, quero que vocês grifem, presencial e online, decorridos 5 anos
do dia em que for extinta de qualquer maneira a pena principal ou terminar a execução dessa ou medida de segurança em substituição. Então, peraí, decorridos 5 anos do dia em que for imposta. Tudo bem, pessoal? Então, primeira coisa aqui da reabilitação, pode voltar para mim aqui, por gentileza? Essa é uma questãozinha clássica de reabilitação em direito penal militar. Qual é a questão clássica? Te levar à confusão com a reabilitação do Código Penal Comum, tá bom? Então vejam aqui que a reabilitação para o Código Penal Militar, este requerimento de reabilitação, deve observar o prazo mínimo de 5 anos. Entretanto, no Código Penal brasileiro, este prazo do requerimento é de 2 anos. Olha aqui, cai isso na prova e você não pode errar isso. Então, o seu examinador, se cobrar reabilitação, no meu sentir, vai tentar obter de você essa diferença de prazo para requerimento. Ótimo. Então eu estou lá, beleza, fui condenado e tal, passou o prazo, fiz o requerimento ao juiz. O juiz indeferiu o meu primeiro requerimento. A pergunta é, eu posso renovar esse requerimento? Então, coloca no seu caderninho. Esse requerimento pode haver renovação? Ou posso fazer um segundo requerimento? Então, olha só. Segundo requerimento. Posso. Só que para o Código Penal Militar, eu tenho que aguardar mais 2 anos do indeferimento. Eu já aguardei 5 anos para fazer o primeiro requerimento. O juiz indefere. Beleza, eu posso, surgiram novos motivos, eu posso já ajuizar ou apresentar, atravessar um requerimento para reabilitação? Não. Eu tenho que aguardar mais 2 anos. Diferentemente no Código Penal brasileiro. Ó, diferença aqui, ó. Código Penal brasileiro. Bastam novos motivos. Eu não preciso aguardar 2 anos. Eu fiz um requerimento. Esse requerimento foi indeferido. 3 meses depois surgiram outros motivos que agora sim eu acredito que a partir desses eu vou conseguir reabilitação. No Código Penal Comum eu posso apresentar um segundo requerimento 3 meses após o indeferimento do primeiro? Perfeitamente, desde que tenha novos motivos, novas razões. No Código Penal Militar não, ainda que eu tenha novos motivos, novas razões, eu tenho que aguardar mais um prazo de 2 anos. Eu acho que se vier reabilitação, já terminando nosso primeiro tempo aqui, não é? Se vier, o examinador pode tentar te confundir com relação a esses prazos. Pessoal, nosso tempo está acabando, do nosso primeira parte aqui, nosso terceiro bloco da nossa aula. A gente vai tomar um cafezinho ali. Eu quero saber o seguinte, olha, próximo tempo, depois do intervalo, a gente vai acelerar, tá? A manete na frente, não tem jeito, porque eu preciso ver com vocês ainda prescrição, preciso ver com vocês, e depois os principais crimes e as principais discussões da parte especial do Código Penal Militar. Fantástico? Um beijo no seu coração, daqui a pouco a gente volta. Um abraço.